quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desde já agradecer aos pastores que me indicaram para estar aqui, o bispo Valdeci que aceitou. Quero desde já agradecer toda a igreja da Posse, que faz um ano que nós chegamos aqui, todas nos acolheram com muito amor, muito carinho. Amém, amados? Eu prometo que vou tentar ser bem breve, né? Dizem que pastor fala pouco com muitas palavras, né? Não é assim? Prometo que vou tentar ser bem breve. Quem pode me dar 5 minutinhos aqui? Levanta sua mão, faz favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estou tranquilo então. Amém, amados? Eu vou usar aqui como púlpito. Eu estou lendo um texto, queridos, que se encontra em Juízes, capítulo de número 20, a partir do verso 18, diz assim: levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornaremos a ir pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro e foram de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos que arrancava a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filhos de Eliezer, filhos de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei nas tuas mãos. Queridos, esse texto, para nós chegarmos nesse texto, eu vou contar uma breve história. Um levita se casou com uma concubina de Belém, e passados dias essa mulher o traiu, e ele a dispensou, mandou que ela fosse embora, e ela voltou para a casa dos seus pais. E passado um tempo, o levita foi atrás dela para buscá-la de volta, e chegou na casa do pai desta concubina. O pai ficou alegre, feliz com aquilo, e não deixou que ele voltasse para casa. E ele ficou ali, segurou aquele dia inteiro, o segundo dia, o terceiro dia, e em todas as vezes que ele queria sair para vir embora, porque era longe, era distante, o seu sogro segurava, o seu sogro dizia: não, fica mais um pouco, amanhã você vai. E passou o primeiro dia, passou o segundo, o terceiro. Quando chegou no quarto dia, ele disse: não, eu preciso ir embora, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora, a caminhada é muito longa. E ele então partiu e foi embora, ele e a sua concubina. E chegando perto de Jerusalém, uma cidade conhecida por Jebus, né, que na época Jerusalém chamava Jebus. Chegando perto de Jebus, ele já escurecendo, ele então decidiu passar a noite naquela cidade. Ninguém daquela cidade havia acolhido ele, ninguém daquela cidade havia oferecido uma casa para ele. Então ele, com a sua esposa, foi dormir na praça.
E ao chegar na praça, quando ele já estava se preparando para passar a noite, vem um senhor muito idoso, muito velhinho, e convida ele: não, eu não posso deixar o meu irmão dormir aqui, vá comigo, durma lá em casa. E ele então acompanhou aquele senhor e foi dormir na casa dele. E aquela terra pertencia à tribo de Benjamim. E Benjamim, queridos, foi a tribo que se desviou dos propósitos de Deus. Benjamim fez tudo ao contrário de qual era a vontade de Deus. E quando os filhos de Benjamim, os filhos da tribo de Benjamim, descobriram que ali estava, na casa daquele senhor, duas pessoas diferentes na cidade, então todos os homens daquela cidade foram para a casa daquele senhor e quiseram aquele homem, aquele levita, e também quiseram aquela mulher para se deitar com ela. E aquele dono da casa disse: não, eu não posso entregar eles, eles são minha visita, eu tenho que guardá-los, eu tenho que cuidar deles. Mas eles não, nós queremos eles. Aquele senhor falou assim: não, faz o seguinte, eu dou a minha filha, que ainda não conheceu o homem, para se deitar com vocês. Mas eles não quiseram. Eles pegaram a concubina e levaram a concubina. Passou aquela noite inteira, fizeram horrores com aquela mulher. Tudo que você consiga imaginar de horrível, de terror, aqueles homens, filhos de Benjamim, filhos da tribo de Benjamim, fizeram contra aquela mulher. No outro dia pela manhã, ao amanhecer, aqueles homens foram e deixaram aquela mulher à porta daquela casa, já morta. Aquele levita, ao sair, encontra-se a mulher dele morta, e ele pega a esposa dele morta e leva para casa. E quando ele chega em casa, ele pega aquela mulher e ele pica aquela mulher em 12 pedaços. E pega um pedaço daquela mulher e envia cada pedaço para uma das tribos de Israel. Isso está em Juízes, a partir do capítulo 18, depois você pode ler com mais calma em casa. E pega aquele pedaço daquela mulher e manda para as tribos. E junto com aquela tribo ele manda um bilhete dizendo: olha o que fizeram os nossos irmãos, filhos de Benjamim, com uma dos nossos. E reuniram todas as 11 tribos, se reuniram para tentar resolver esse problema, porque não podia ficar do jeito que estava. E a Bíblia diz que eram cerca de 400 mil homens que se reuniram. E aqueles 400 mil homens se reuniram e lançaram sorte para ver qual deles ou qual das tribos iria lá conversar com os filhos de Benjamim. E foram, caiu sobre a tribo de Judá, e a tribo de Judá foi lá conversar com os filhos de Benjamim e falaram assim: olha, entrega-nos esses homens que fizeram essa maldade. Nós não podemos aceitar que tal coisa fique no nosso meio. Não podemos concordar que tal coisa fique no nosso meio. E a Bíblia diz que os filhos de Benjamim não quiseram entregar esses homens. Decidiram em não entregar. Então voltaram, se reuniram. A Bíblia diz que eles oraram ao Senhor, buscaram a Deus e disse: Deus, qual de nós irá pelejar contra os nossos irmãos, filhos de Benjamim? E Deus disse: Judá irá. E a Bíblia diz que a tribo de Judá então foi lutar contra os filhos de Benjamim. E naquele dia morreram 22 homens da tribo de Judá. 22 voltaram, oraram ao Senhor e perguntaram a Deus: Deus, devemos ir de novo brigar ou lutar contra os nossos irmãos, ou desistiremos? Deus disse: vai, lute. Foi, e a Bíblia diz que morreram mais 18 mil homens. Ou seja, 40 mil homens morreram na peleja contra Benjamim. 40 mil homens. Mas por que será que Deus permitiu que 40 mil homens morressem? Por que será que Deus permitiu
que esses homens que estavam defendendo a honra, estavam defendendo algo que para eles era um certo, e naquela época, queridos, era algo muito sério. Por que que Deus permitiu que esses homens fossem e morressem? Oraram ao Senhor, buscaram em Deus, pediram permissão ao Senhor. Deus deixou eles irem pelejar contra a tribo de Benjamim. E quando foram pelejar, morreram na primeira batalha 22 mil. Foram para a segunda batalha e morreram então mais 18 mil. 40 mil pessoas morreram. E esses homens, essas tribos de Israel bem intencionadas, por quê? Porque a intenção deles era defender, era fazer o que era certo, era fazer justiça, porque eles não podiam aceitar que aquela situação, aquelas coisas continuassem acontecendo. Deus permitiu, Deus ordenou, Deus deixou que eles fossem lutar. Quantas das vezes, queridos, nós estamos em situações semelhantes, buscamos no Senhor, oramos e entendemos até que Deus nos ordenou, que Deus permite que nós vamos, e chegamos lá, quebramos a nossa cara. Chegamos lá, não dá nada certo. Chegamos lá, a batalha é perdida. Deus permitiu que as 11 tribos fossem defender aquele levita, fossem defender aqueles homens, fossem defender aquela pessoa a qual morreu, porque uma tribo, uns irmãos de Israel, estavam desviados dos propósitos de Deus. Mas, querido, eu aprendo algo nesta mensagem, eu aprendo algo nesta passagem, que quando Deus, Ele não muda a situação, é porque Deus está trabalhando em nós para mudar as circunstâncias. Muitas das vezes, queridos, quem precisa ser trabalhado somos nós. E o interessante é que depois deles perderem 40 mil homens, aí no versículo 26 do texto que nós lemos, diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Belém e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Deus não havia mudado aquela situação. Por quê? Porque os benjamins continuavam fora dos propósitos de Deus, mas Deus estava mudando o coração das demais tribos. A Bíblia diz que então eles saíram. Agora a Bíblia diz que foram todos, que não foi apenas uns, não foram apenas os especialistas, mas a Bíblia disse que todos os homens foram buscar o Senhor. Quando a Bíblia fala de todos, a Bíblia fala de unidade. Quando a Bíblia fala de todos, a Bíblia fala que agora não era mais um grupo determinado, agora não era mais um grupo especial, agora não era uma determinada igreja, agora era todas as igrejas que pertencem ao Senhor Jesus. Agora não era o grupo que cantava mais, ou a igreja que pregava mais, ou a igreja que evangelizava mais. Não, a Bíblia está falando agora de unidade. Deus estava agora trabalhando na unidade daquelas tribos, dizendo, olha, ensinando para aquela tribo, não é uma tribo, não é a tribo de Judá, não é a tribo dos levitas, agora são todos. Todos começaram a entender a importância de buscar o Senhor. E a Bíblia diz mais que todo o povo jejuaram. Interessante, queridos, que quando a Bíblia fala de jejum, a Bíblia fala de santificação. Agora não era mais uma igreja ou um departamento que precisava se santificar. Agora todos entenderam que a igreja do Senhor Jesus precisava da santificação. Não era um grupo mais,
não é os intercessores que tem, não é mais o ministério de louvor, não é mais o grupo de evangelismo. Agora todos entenderam a necessidade de se santificar. E a Bíblia diz que eles buscaram o Senhor. Versículo 26 diz que todos buscaram o Senhor aquele dia. Agora não era mais uma igreja, não era mais um grupo, não era mais um determinado pessoal, agora eram todos. E nós entendemos, queridos, como igreja do Senhor, que o nosso propósito aqui na posse é ganhar posse para o Senhor Jesus, é apresentar que Jesus Cristo é a esperança para esta nação. Mas eu preciso entender que eu, com os pastores aqui da posse, não estamos numa corrida para ver quem chega primeiro. Nós não estamos brigando para ver quem cresce mais, não. Nós estamos juntos, porque o nosso propósito é um só. O meu propósito, querido, não é ser a maior. O meu propósito é levar vidas para o Senhor. E se o Senhor confiou em minhas mãos 100, é 100 que eu vou apresentar a Deus. Quando nós entendemos isso, fica mais leve pastorear. Fica mais leve. O povo de Israel, as 12 tribos, estavam dispersas. Eram todos filhos de Deus. Eram todos um propósito só com Deus. Mas eles estavam cada um para o seu lado. Cada um fazia do jeito que queria. Cada um fazia ou puxava a brasa para a sua sardinha. Mas precisou morrer 40 mil homens para que eles entendessem que precisavam de ter unidade. Precisou morrer 40 mil homens para que eles pudessem entender que precisavam jejuar, precisavam se santificar. Precisou morrer 40 mil homens para que eles entendessem que precisavam orar. Nós, como igreja do Senhor, querido, nós precisamos entender isso, que a santificação não é para um grupo, a oração não é para outro grupo, o louvor, a adoração não é para um grupo, é toda a igreja tem que aprender e necessita entender isso. Porque quando chegarmos lá no céu, queridos, todos nós vamos ter que adorar ao Senhor. Precisou morrer 40 mil homens para que Israel entendesse que precisavam ter unidade, precisavam estar juntos nos mesmos propósitos. Que nós, igreja aqui da posse de Petrópolis, de Areal, de São José do Vale do Rio Preto, possamos entender que nós não estamos numa corrida, ver quem chega primeiro. O nosso propósito é chegarmos juntos. Se o bispo Valdeci está fraco, eu vou lá, agarro ele. Se eu estou fraco, o bispo Valdeci me agarra e vamos chegar junto. Não é uma placa de denominação que vai nos separar, pelo contrário. Precisamos pelo fato da organização, mas o nosso alvo é Jesus. O nosso propósito é chegar diante do Senhor e apresentar, nós que estamos na posse, como os pastores de posse, para apresentar os irmãos de posse ao Senhor Jesus. Cidade que eu pastoreava, uma vez um irmão chegou perto de mim e disse assim, um pastor chegou perto de mim e perguntou assim: pastor, tua igreja é grande? Eu falei assim, imensa, enorme. Quantos membros tu tem? Eu falei assim, rapaz, eu não consigo contar não. Consigo contar não. Mais de 100? Eu falei assim, muito mais? Tem muito mais de 100 membros. Ele falou assim, onde que é a tua igreja? Eu falei assim, olha, espalhada pelo mundo. Porque eu não prego denominação, eu prego Jesus. A minha igreja são vocês. A minha igreja é vocês. É isso que eu quero, chegar diante de Deus e apresentar a Ele. Que nós possamos entender que o propósito nosso é que andemos juntos e chegamos juntos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.
Que o Senhor Jesus nos dê graça e que possamos profetizar que chegou o tempo de Deus para a posse. Chegou o tempo de Deus para a posse. Nós declaramos isso, nós profetizamos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.